Pesquisas buscam entender motivos que levam à pedofilia. Bactérias humanas podem colonizar outros planetas, diz NASA. Cientistas acham requisitos de planeta que colidiu com a Terra e formou a Lua. Óculos especiais permitem identificar células cancerígenas. 190 trilhões de quilômetros de distância do planeta, parecido com a Terra. Cientista cria mini cérebro em laboratório. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Laura. Cientistas acham requisitos de planeta que colidiu com a Terra e formou a Lua. Fique agora com a nossa repórter Aline. Análises recentes de Roger Delnares indicam que é resquícios do planeta. O choque ocorreu há 4,5 bilhões de anos. Sua teoria, cientistas encontraram evidências do fungo que teria colidido com a Terra há bilhões de anos e assim formando a Lua. Análises recentes de rochas lunares recolhidas pelos astronautas da missão Apollo identifica resquícios do planeta chamado Theia. Podemos avistar com JMC. Óculos especiais permitem identificar células cancerígenas. Fique agora com a repórter Tainara. O novo par de óculos desenvolvido nos Estados Unidos permite que cirurgiões identifiquem células cancerígenas e consigam distingui-las de um tecido saudável, o que ajuda a garantir a remoção de todas as células cancerígenas de retiradas de tumores. Voltamos aos estudos JMC. Fique agora com o nosso quadro de curiosidade. Boa tarde. Boa tarde, o nosso quadro de curiosidade já está no ar. Você sabia que o cavalo bebe 50 litros de água por dia? Você sabia que a girafa dorme 20 minutos por dia? Você sabia que a velocidade mais rápida da chuva é de 20 km por hora? Você sabia que o sapo zirrã respira pela pele? Você sabia que o cavalo reconhece uma pessoa que já viu há 10 anos atrás? Você sabia que a barata vive vários dias sem a cabeça? Voltamos aos estudos do JMC. Bactérias humanas podem colonizar outros planetas, diz NASA. Fique agora com o repórter Flávio. Boa tarde. Devemos colonizar outros planetas, não com astronautas vestidos por trajes espaciais, mas com bactérias, afirmou o engenheiro da Agência Espacial. Uma das teorias que explica o início da existência de vida na Terra defende que uma espécie em forma microbiana chegou ao nosso planeta por meio de um asteroide ou cometa. Agora, cientistas pesquisam se o ser humano não poderia fazer o universo para estimular a vida em outros planetas. Voltamos aos estudos JMC. Pesquisas buscam entender motivos que levam à pedofilia. Fique agora com a repórter Silvana. O projeto científico estuda imagens do cérebro gerado por estímulos para entender a atração sexual por crianças por meio de ressonância magnética. Cientistas já conseguem identificar pedófilos. São poucos os estudos que associam a pedofilia ao funcionamento do cérebro. Voltamos ao estudo JMC. Cientista cria mini cérebro em laboratório. Fique agora com o repórter Maurício. Boa tarde. Boa tarde. Quando os primeiros organismos surgiram na Terra, entre 4 e 3 milhões de anos atrás, uma de suas características principais era a capacidade de produzir as proteínas essenciais não só para que permaneça vivo, como para que pudesse se reproduzir. Voltamos aos estudos JMC. Fique agora com o nosso quadro Ciência em Show. Boa tarde. Boa tarde. O nosso quadro de experiência já está no ar. Hoje vou ensinar 3 experiências muito simples. E para quem ainda não sabe o que é experiência, experiência nada mais é do que conhecimento, ou seja, ter base sobre um determinado tipo de assunto. Dica das nossas experiências: nunca substitui os materiais pedidos, nunca use faca, nem agulhas, tesouras com ponta, sem a ajuda dos seus pais. A nossa primeira experiência é a limpeza da moeda. Você precisa de moedas, pincel, ketchup, sal e vinagre.
logo em seguida vamos limpar. E ela fica desta maneira. Mas se você não ficou satisfeito com essa limpeza, vamos ver o que acontece com o sal e com o vinagre. Sal, vou adicionar vinagre. Vou deixar essa como referência. Por alguns segundos. Já podemos notar a diferença. Bom, a primeira coisa que devemos saber é que o ketchup, ele possui dois ingredientes essenciais, o sal e o vinagre, mas essa limpeza não é tão eficaz. A segunda coisa que devemos saber é que a moeda ela é feita de aço e revestida de cobre. Quando temos uma moeda que acabou de sair da casa da moeda, limpa, logo depois ela vai tendo contato com o oxigênio do ar e ela vai tendo essa camada feia, escura, que é chamada de óxido de cobre. Quando ela tem contato com o cloro do sal, que reage 90% mais forte do que o óxido, que é essa cor escura, faz com que a moeda fique limpa. A nossa segunda experiência é o ovo que flutua, que a maioria das pessoas conhece, só que não entende por que isso acontece. Você precisa de dois recipientes iguais, água, sal e os ovos. Bom, qual a diferença e por que isso acontece? A água salgada, ela possui densidade e a água doce ela não possui. Ou seja, quando acrescentamos o sal, que é a massa, no volume, que é a água, ela começa a ficar densa e dessa maneira faz com que o ovo flutua. Vamos para a nossa terceira experiência, que é a experiência do livro. Você só precisa de dois livros iguais e você vai passar folha por folha de cada livro, desta maneira. Já trouxe o pronto aqui para facilitar, aí você vai passar, vai ficar desta maneira. Bom, por que isso acontece? Porque o atrito gerado aqui dentro, que o atrito nada mais é do que a força. Então, a força gerada aqui dentro, ela é muito forte. Por mais que duas pessoas tentem se separar, é impossível. É mais fácil as folhas rasgarem, ou duas pessoas puxar e um livro ir para o lado e o outro, do que elas se separar. Nosso quadro de experiência fica por aqui. É com você, Lara, Luísa e Letícia. 190 trilhões de quilômetros do planeta parecido com a Terra. Fique agora com a nossa reportagem. Astrônomos americanos anunciaram hoje que pela primeira vez avistaram claramente um planeta fora do sistema solar, onde pode existir água líquida na superfície e com condições ideais para a vida. Se confirmado, este seria o planeta mais parecido com a Terra já descoberto e o primeiro caso de um planeta potencialmente habitável. O planeta Gliese 581G tem o tamanho da Terra e de 3 a 4 vezes a massa e está a uma distância de 190 trilhões de quilômetros do nosso planeta. Os pesquisadores estimam que a temperatura da superfície esteja entre 31 e menos 12 graus Celsius, valores onde a vida humana poderia existir. Uma visita ao planeta é algo sem previsão para um futuro próximo, já que seria necessário viajar 20 anos em velocidade da luz para chegar ao planeta. Com a tecnologia atual de viagens espaciais, o trajeto poderia levar milhares de anos. O estudo, realizado pela Universidade da Califórnia, Santa Cruz e pelo Instituto Carnegie, foi publicado hoje no periódico científico Astrophysical Journal. O Jornal Mundo Científico fica por aqui. Até amanhã.
Adiantou o quê? Tu gravando e grava negócio. Mas... Grava negócio. Ah, adiantou o quê? Tu gravando e grava negócio. Mas... Boa tarde. Devemos colonizar outros países... Não, vai de novo aí. Pesquisa busca entender motivos que levam à pedofilia. Bactérias humanas podem colonizar outros planetas. Pesquisa busca entender que é o senhor. Pesquisas buscam entender motivos que levam à pedofilia. Bactérias humanas podem colonizar outros planetas, diz NASA. Cientistas acham resquício de planeta que colidiu com a Terra e formou a Lua. Óculos